Olá! O tema da nossa análise de hoje é extremamente delicado. Estados Unidos e Irã estão frente a frente, com o Paquistão como mediador, em negociações que podem, de fato, mudar o rumo do conflito no Oriente Médio. E para a gente entender a complexidade desse cenário, nosso roteiro hoje vai passar pela fragilidade desse cessar-fogo, vamos ver quem são as figuras-chave nessas negociações, os principais pontos de atrito, o impacto disso tudo na economia global e, claro, a grande questão: ainda existe um caminho possível para a paz? Bem, vamos começar pelo cenário. Estamos em Islamabad, capital do Paquistão. É ali que está a esperança de um acordo. Mas a base para qualquer conversa, que é o cessar-fogo, já começou, digamos, aos tropeços, se mostrando extremamente instável. Olha, essa linha do tempo aqui diz tudo. A trégua é anunciada no dia 7 de abril. No dia seguinte, dia 8, já tínhamos relatos de violações dos dois lados. E as negociações marcadas para começar logo na sequência. Ou seja, a confiança já estava abalada antes mesmo de as delegações se sentarem à mesa. A essência do acordo temporário parecia simples, uma troca direta. De um lado, os Estados Unidos e Israel pausam os ataques. Em contrapartida, o Irã reabre o Estreito de Hormuz, que é vital para o comércio de petróleo. No papel, tudo certo. Mas a execução tem sido muito mais complicada. E isso nos leva a uma pergunta fundamental. Quem são as figuras-chave nesse xadrez diplomático? Entender quem está na sala é o primeiro passo para avaliar as chances de um acordo real. E temos nomes de peso, viu? O primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, atua como mediador, uma figura experiente. E do lado americano, a delegação é de altíssimo nível. Estamos falando do vice-presidente J.D. Vance, o que, claro, mostra a seriedade com que Washington está encarando essas conversas. Ok, agora vamos entrar no coração do problema, onde a conversa realmente emperra. Basicamente, existem 3 grandes obstáculos que separam a guerra de um possível acordo de paz. O primeiro impasse é inacreditável. Eles não conseguem concordar nem sobre qual documento usar como ponto de partida. O Irã insiste no seu plano original de 10 pontos, já os Estados Unidos classificam esse plano como inaceitável e querem discutir uma proposta totalmente nova, mais condensada. Quer dizer, a negociação já nasce travada. E na questão nuclear, que é talvez a mais crítica de todas, as duas partes vivem em realidades paralelas. O Irã alega que Washington já tinha concordado que eles poderiam continuar enriquecendo urânio. Do outro lado, os Estados Unidos negam categoricamente, afirmando que não haverá enriquecimento e que eles pretendem escavar e remover todo o material nuclear. E só para entendermos por que esse ponto é tão nevrálgico, o enriquecimento de urânio é o processo que pode transformar combustível para usinas de energia em material para armas nucleares. A diferença entre o uso pacífico e o militar está no nível de pureza do U-235. É por isso que é um tema tão sensível. E aqui a gente vê outro abismo. Eles não concordam nem sobre a abrangência do cessar-fogo. Para o Irã e o Paquistão, a trégua vale também para o Líbano. Já para os Estados Unidos e Israel, a luta contra o Hezbollah no Líbano é uma questão totalmente à parte do acordo. E a consequência dessa discordância diplomática foi trágica e real. Enquanto as conversas de paz eram organizadas, Israel realizou o maior bombardeio em um único dia na história do Líbano. O resultado foi a morte de mais de 250 pessoas. Agora, vamos dar um passo atrás para olhar o quadro maior. Como essa instabilidade toda lá no Oriente Médio acaba gerando ondas de choque na economia do mundo inteiro, um impacto que, no fim das contas, afeta a todos. E o ponto crucial é este número, mais de 180. Esse é o número de navios petroleiros que estão neste momento parados por causa do fechamento, de fato, do Estreito de Hormuz, uma das rotas comerciais mais importantes do planeta. A posição oficial do Irã é que o estreito está, sim, aberto. Mas, na prática, o que se vê é uma paralisia quase completa do tráfego. Teherã alega riscos de minas navais e controla a passagem com mão de ferro. E é nesse contexto que surge essa declaração do presidente Trump. É uma frase que mostra bem a escalada na retórica. Não é só um comentário. É uma ameaça velada que, claro, joga a tensão lá para cima. E tudo isso nos leva de volta à pergunta mais crítica, a pergunta que finaliza a nossa análise. O que tudo isso significa para a possibilidade de uma paz duradoura? Será que ela existe? O que a gente viu aqui foi um padrão de conflitos enraizados em praticamente todos os pontos da negociação.
Desde as versões opostas do que foi combinado, passando pela questão nuclear, até onde o cessar-fogo vale ou não, a base para qualquer consenso parece muito, muito frágil. Então, o grande dilema continua. Será que essas conversas são um passo genuíno para uma solução ou são apenas uma pausa tática em um conflito que já se arrasta por muito tempo? Com tanta desconfiança em visões tão opostas, a questão que fica no ar é se a diplomacia pode, de fato, superar as armas,